Paz do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Vamos para mais uma mensagem de Deus. Amém? Nesta oportunidade, eu quero falar sobre os 10 mandamentos. Amém? Graças a Deus. Eu quero dar uma pequena explicação a respeito desse assunto, para a gente introduzir a respeito dos 10 mandamentos. Amém? Os 10 mandamentos. Nós podemos chamar os 10 mandamentos de aliança mosaica. Pela palavra, nós podemos dividi-la em 3, mas cada uma ligada às outras, formando assim a aliança mosaica. Primeiro, os 10 mandamentos. Segundo, os juízos. Terceiro, as ordenanças. Vamos dar uma rápida explicação sobre esses 3 pontos. Primeiro, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é uma clara revelação da vontade de Deus para o seu povo, que até então eles não tinham esta revelação. Amém? O juízo. O juízo é o governo da vida social da nação de Israel. Amém? Terceiro, as ordenanças. As ordenanças governando a vida religiosa da nação de Israel. Deu para entender mais ou menos? Amém. Então vamos lá. Vamos para os 10 mandamentos, conforme estamos aqui tratando. Deixa eu falar algo curioso para você. Preste atenção. Nós vamos ver os 10 mandamentos escritos em 2 partes nas Escrituras Sagradas. Você já tinha parado para pensar nisso? Primeiro, os 10 mandamentos está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 17. Segundo, os 10 mandamentos está escrito em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6 ao 21. Então, na mente de um examinador das Escrituras Sagradas, vem a seguinte pergunta: por que os 10 mandamentos estão escritos nesses 2 livros? A resposta desta pergunta vai revelar o significado da palavra Deuteronômio. Porque a palavra Deuteronômio, ela significa segunda lei. Preste atenção. Você se lembra daquele povo que saiu do Egito na liderança de Moisés? Esses que saíram do Egito na liderança de Moisés, esses receberam os 10 mandamentos. Mas você sabe pela palavra que toda essa geração que saiu do Egito na liderança de Moisés, eles morreram na peregrinação no deserto. Aí o que acontece? Nasce outra geração no deserto que não viu os milagres e nem conhecia Deus. Daí o porquê do nome Deuteronômio, segunda lei. A lei precisou ser repetida para essa nova geração que nasceu no deserto, que não conhecia Deus e nem tinha visto os milagres.
Então, por causa dessa nova geração, foi repetida a lei. A palavra Deuteronômio, no grego, se traduz por segunda lei. No hebraico, se traduz por palavras ditas. A tradução do hebraico está mais certa. Por quê? Porque não é uma segunda lei. É a mesma lei. Ela só está sendo repetida. Agora, interessante que esse assunto, ele traz para nós edificação e revelação. Se não, perceba, porque esta nova geração que havia nascido no deserto, eles teriam que servir a Deus pela fé. Teriam que crer no que os pais estavam lhe ensinando pela lei. E esta é a nossa condição. Não muda nada. Nós não vimos ele, nós não presenciamos os milagres da mesma maneira do que aquela geração que nasceu no deserto. Agora, nós não vimos ele, não vimos os milagres, mas nós acreditamos nele, na sua palavra. Agora preste atenção, porque este é o segredo da nossa justificação. Por quê? Porque pela palavra nós somos justificados pela fé. E a palavra de Deus fala que isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Deus seja louvado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta interessante, baseada também nesse assunto aqui. Que temos que crer e acreditar, somos salvos pela fé. Mas Deus salva o incrédulo? Sim. Por que Deus salva o incrédulo? Deus salva o incrédulo porque Ele tem o direito de salvar. Preste atenção no que eu vou fazer você lembrar. Nós temos nas Escrituras Sagradas a confirmação de um discípulo que ele é conhecido pela sua incredulidade. Ele não é conhecido por obras que fez, ele não é conhecido por milagres que operou, ele não é conhecido por obra de missão que fez, ele não é conhecido por entendimento que tem, não. Ele é conhecido simplesmente pela sua incredulidade. Tomé. E quem repreende ele como incrédulo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, depois da ressurreição, Jesus aparece para os discípulos, estando eles trancados, estando portas e janela fechada, Jesus aparece no meio deles. Mas Tomé não estava presente. Então, quando Jesus desapareceu, eles alegres foram contar para Tomé sobre a aparição de Jesus já ressuscitado. Tomé responde com ignorância. E ele diz: eu só acredito se eu ver e se eu tocar nas suas feridas. Então Jesus aparece uma outra vez, e desta vez Tomé está presente. Então Jesus vai direto nele. O assunto era com Tomé. Então Jesus chega e diz: Tomé, toque as minhas mãos e põe aqui no meu lado o seu dedo. Quando Tomé confirmou tudo isto, caiu prostrado em terra e disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: não seja incrédulo, mas crente. Você acreditou, Tomé, porque você viu, mas bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Preste atenção,
É aqui que entra o poder da graça. Quando a graça nos tocou, nós respondemos com a fé. Ninguém tem condição de tocar em Deus sem antes ser tocado por Deus. Não somos nós que vamos até Ele, não, é Ele que vem até nós, graça. Aqui está a doutrina da graça, favor imerecido. Está entendendo? Você que está me ouvindo, está entendendo isso? Eu também era incrédulo, mas aprove a Deus revelar seu Filho em mim, como aprove a Deus também revelar Jesus Cristo em você que está me ouvindo. A graça te tocou e você respondeu com a fé. Agora presta atenção, já no Novo Testamento, que é para o nosso tempo, os 10 mandamentos não foi reduzido, como muita gente ensina, não. Os 10 mandamentos do Novo Testamento, eles foram resumidos em 2. Para a gente terminar, eles foram resumidos em 2, e eles são muito conhecidos. Primeiro, amarás a Deus acima de todas as coisas. Segundo, e ao próximo como a ti mesmo. Amém? Deus seja louvado. Que Deus possa dar graça para você, que Deus possa tocar em você, que o Espírito Santo nessa hora possa envolver a sua vida ao ouvir essa pequena palavra sobre os 10 mandamentos. Mas nós vamos dar continuação e queremos falar sobre um por um, do primeiro até o 10, de maneira explicada. Amém? Porque eu nunca ouvi os 10 mandamentos de maneira explicada. Eu já ouvi eles, mas explicado eu nunca ouvi. Então eu pretendo fazer isso. Que Deus possa te abençoar fortemente. Continua compartilhando. Deixa o seu like, dá um joinha. Ajuda a gente a compartilhar a palavra de Deus, amém? E que Deus possa te abençoar de maneira poderosa em nome de Jesus. Deus seja louvado. Amém.